Está no ar o programa Estação Saúde, sempre o espaço que nós dedicamos aqui na Unisul TV para levar até a sua casa informações de saúde, prevenção de doenças, que é o nosso principal foco aqui do programa. Você é nosso convidado a partir de agora a estar acompanhando o programa, que vai tratar de um tema muito importante, a questão do autismo infantil. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje com muito prazer o Dr. Jaime Lim, ele que é neuropediatra e também presidente do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Catarinense de Pediatria. Nós vamos falar sobre a doença, o que é o autismo, principalmente sintomas, prevenção e, claro, a questão do tratamento, que é muito importante, como se adaptar ao paciente que apresenta o autismo. Começa agora o programa, você é nosso convidado a estar acompanhando. Doutor Jaime, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, prazer é todo nosso, doutor. A gente ouve falar do autismo há algum tempo. Inclusive, filmes, doutor, retratam a questão desse transtorno. Mas para a gente começar, queria que o senhor explicasse para quem está em casa, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é o autismo mesmo? Bom, o autismo agora, ele é tratado como um termo chamado transtorno do espectro autista. Como esse termo já diz, ele é um espectro, é como se fosse um grande guarda-chuva que engloba um grupo de sintomas, onde você tem 3 sintomas básicos. São crianças que têm um atraso na aquisição da linguagem, e elas apresentam também um padrão de interesses restritos e a presença também de isolamento no contato social. A presença desses 3 sintomas gera, então, a possibilidade diagnóstica de um transtorno do espectro, dentro do espectro autista. Qual o primeiro sintoma ou o indicativo inicial que pode diagnosticar uma criança com o princípio desse transtorno? As primeiras coisas que mais chamam a atenção realmente são um atraso na aquisição da linguagem. E aí há de se notar que existe uma grande diferença entre fala e linguagem. Então, algumas pessoas não conseguem falar, mas têm uma grande capacidade de linguagem. Quando a gente fala em linguagem dos sinais, por exemplo, né? Mas a criança com atraso na aquisição da linguagem, ela tem uma perda na capacidade de comunicação, tanto do ponto de vista de comunicação verbal, quanto de comunicação não verbal, através de gestos, por exemplo. Associado a isso, nota-se também a presença de um isolamento social entre seus pares, entre outras crianças, que muitas vezes é traduzido como uma criança que tem pouco contato, não olha nos olhos, não brinca com outras crianças da mesma faixa etária, e a presença de um padrão de interesses restritos, que pode variar de criança para criança. Às vezes a criança tem fixação por partes de objetos, objetos que giram, abrir e fechar a torneira, semáforos, mudança de cor. Essas coisas podem chamar a atenção e é a porta de entrada para a gente suspeitar desse diagnóstico. Doutor, a partir de que idade a gente já pode aí se preocupar com relação ao autismo? O diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele passa a ser mais facilmente firmado a partir dos 3 anos de idade. Quando é mais aparente esse isolamento social, a presença desses sintomas de interesses restritos ou mesmo a presença de um atraso na linguagem. Sabe-se, no entanto, que os sintomas podem aparecer antes dos 3 anos de idade. E aí chama a atenção a necessidade de cada vez mais a gente buscar formas de fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Doutor, a gente vê inclusive fotos ali, a questão importante da escola, que a gente vai tratar um pouquinho mais profundo essa questão do tratamento, do ensino também da criança que tem autismo. Mas, por exemplo, o isolamento, os pais podem perceber, como você já falou, alguns sinais assim, né? Sim. Qual é a preocupação, então, após verificar isso, qual o primeiro passo que se deve fazer para que os pais também possam até, inclusive, entender esse mundo do autismo, né? Vamos dizer assim. Realmente não é uma situação muito fácil, né? Então, sempre que você está diante de uma criança na qual você tem grandes expectativas e ela não atinge as expectativas dos pais, por si só já é uma experiência extremamente difícil. Uma criança, os pais devem estar atentos sempre aos marcos do desenvolvimento neurológico, com quantos anos a criança, por exemplo, apresenta o sustento cefálico, com quantos anos ela senta, ela anda, e também os marcos do desenvolvimento cognitivo, com quantos anos ela começa a dar as primeiras palavras, que ocorre por volta de 1 ano e 2 meses, a presença de comunicação gestual, se ela imita, se ela dá tchau, se ela chama atenção para as coisas que lhe interessam, são coisas que devem chamar a atenção dos pais. A partir do momento que se nota algum atraso na aquisição dessa linguagem ou
ou uma regressão no desenvolvimento, uma criança que já falava normalmente e deixa de o fazer, isso já deve ser um sinal de alerta para os pais a procurarem algum tipo de assistência. Essa assistência, em se tratando especificamente de transtorno do espectro autista, fundamentalmente ela é interdisciplinar. A importância de uma avaliação neuropediátrica é tão importante quanto você ter uma avaliação fonoaudiológica, psicopedagógica e psicológica apropriada com pessoas que tenham experiências no transtorno, para que se possa, em conjunto, fazer um diagnóstico apropriado. Doutor, falando de campanhas, a gente vai acompanhar um vídeo rápido aqui que mostra só, na verdade, um incentivo para que as pessoas conheçam um pouco mais a questão do transtorno do autismo. A gente vai discutir um pouquinho também, inclusive, a incidência aqui no Brasil desse transtorno. Vamos acompanhar, depois a gente volta a falar com o Dr. Jaime Lin, que é o nosso convidado. Azul é a cor símbolo do autismo. Eu tenho autismo. Eu acho que o Brasil precisa conhecer o autismo. Dê você também o sinal azul para esta ideia. Grupo Mundo Azul. Bom, rapidamente ali mostrando um paciente, uma criança que possivelmente foi disponibilizada para o vídeo pelos pais para incentivar a questão do cuidado, né, doutor? Mas hoje o Brasil é muito atingido pelo transtorno. Como é que tem sido a realidade aqui no país? O que a gente sabe é que existe uma prevalência relativamente igual, uma prevalência global, que gira em torno de 1%, ou seja, 1% das crianças ou da população tem sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. A impressão que a gente tem é que essa prevalência está aumentando, então talvez não exista um aumento na quantidade de pacientes, e sim uma melhora na nossa capacidade de diagnóstica. Sim. Ou seja, a gente está conseguindo identificar melhor, identificar mais cedo e de uma forma mais ampla os casos de autismo. Então, por isso a impressão de que os casos estão tão numerosos e que os casos estão aumentando de frequência. Tá certo. Doutor, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do autismo, que é o nosso tema do programa de hoje. A gente faz um intervalo rápido, dentro de alguns minutos a gente está de volta.